a gente fez o Canudo chorar. Ele ficou falar da praça. A gente conheceu o trabalho, comecei a falar da luta dele, inclusive porque ele cobrou muito ele. Aí daqui a pouco ele tava chorando. O pessoal pode igual. Eu tô doido, né? Porque eu sou. É muito emotivo, Ele tava com a mãe. Marcos Rodrigues. Muito bem, são 9 horas e 45 minutos. 9 horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Super Manhã, o ponto alto da notícia. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o secretário estadual do Trabalho e do Emprego, tá certo? Rafael Brito. Ele esteve aqui em 2015, né? Arrumando a casa, chegando ali na secretaria, já implementando alguns programas e projetos importantes. E agora chega aqui nos estúdios da Jovem Pan para fazer meio que uma avaliação sobre tudo que aconteceu em 2015 e principalmente as perspectivas para 2016, tá? O registro dessa entrevista você acompanha logo mais à tarde nas redes sociais, também no YouTube. Vai lá, coloca Super Manhã no YouTube, você vai ter acesso também às nossas melhores entrevistas, tá? Secretário Rafael Brito, 2015 foi um ano em que a palavra crise se consolidou quase como sobrenome, né, do Brasil. Brasil, crise, crise Brasil. Obviamente, Alagoas driblando aí essa crise, convivendo com ela, mas buscando alternativas importantes. Foi um ano um bom ano para a Secretaria do Trabalho e Emprego. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu queria te agradecer mais uma vez por poder participar do seu programa, um programa extremamente conceituado com os seus ouvintes. Lembro da participação dos ouvintes das últimas vezes, foram perguntas importantíssimas e eu agradeço mais uma vez o convite. Enfim, você bem colocou aí, a crise ela está no nosso dia a dia, a crise a gente ouve falar dela todos os dias e eu nas últimas semanas do mês de 2015 pude participar da última reunião do Colégio de Secretários de Trabalho do país. E como Alagoas vai terminar o ano com o terceiro melhor resultado em relação a empregos do país, a gente ainda escuta falar pouco de crise, Marco, porque os outros secretários do país e os outros estados do país, onde a crise do emprego, não só a crise econômica, e aí depois a gente pode falar sobre isso, mas onde a crise do emprego ela está instalada, como Pernambuco, por exemplo. Pernambuco esse ano já perdeu quase 100 mil postos de trabalho. Aí sim. Quando a gente fala de Pernambuco, ainda é em função também da crise política, né, que acabou afetando a Petrobras e a ampliação dos portos, né, e refinarias lá em Pernambuco. A área da construção civil é uma área que contrata muito e eles estavam muito com a perspectiva de ampliação daquele trabalho lá. Com a redução de recursos da Petrobras para a obra, né, depois das investigações, ali na região de Suape, as ampliações, parte desses 100 mil empregos estão concentrados naquela região. Sem dúvida. E não só também Pernambuco tem sofrido bastante também com o setor sucroenergético, da mesma forma que Alagoas sofre. Seca, desemprego, usina fechando, a mesma situação. Isso aí, a nossa mesma situação, sendo que Alagoas conseguiu passar da crise sem perder tantos empregos ou sem perder emprego. Esse número a gente só vai ter a partir do dia 20 de janeiro. É quando fecham os dados? Quando fecha os dados de dezembro, quem fecha os dados é o Ministério do Trabalho, é sempre no 20º dia do mês subsequente. Então a gente só vai ter o fechamento do ano a partir do dia 20 de janeiro. Mas, pelos resultados apresentados até novembro, em ranking, Alagoas está em terceiro lugar. Ela não cai para o quarto, porque a diferença é muito grande e eu sei que o nosso dezembro foi um bom dezembro, principalmente por causa do turismo. A gente viu aí, acompanhou que o Maceió, principalmente, Maragogi, teve um boom turístico muito grande aí nesse final de ano. Meio milhão de pessoas na expectativa, exatamente, né? Exatamente, 500 mil visitantes. Então, assim, além do turismo gerar muito emprego formal, que é o que a gente pode auditar, digamos assim, com as estatísticas, ele gera também muita ocupação informal. Tem muita gente que durante esse período passa a ter ou uma renda extra ou uma renda mesmo para poder sustentar a sua família, enfrentar a inflação, enfrentar a crise, fazer a compra, enfim. Mas eu acho que a nossa economia, Marco, e falando de emprego já para 2016, 2015 a crise do emprego, eu posso dizer com propriedade, não chegou a Alagoas. Claro, aí eu não vou ser... muita gente perdeu emprego, perdeu. E eu falo que não chegou a Alagoas quando eu comparo o Alagoas com o país. Com a quantidade, né, o quantitativo apresentado nacionalmente. Exatamente. A gente ficou dentro de uma margem que é considerada
dentro do normal, é isso? Mesmo com o cenário? Não, Marco, a gente ficou numa margem muito boa. E eu vou lhe dizer por quê. Em 2015, com a crise instalada, perdemos menos emprego que em 2014, ou não perdemos emprego. No ano de 2014, não existia crise de emprego no país ainda. No final do ano de 2014, a taxa de desemprego, se eu não me falha a memória, mas também é algo muito próximo ainda, acabou em 5,9%. É uma taxa praticamente de pleno emprego no país. Alagoas, em 2014, perdeu 7 mil postos de trabalho. E em 2015, o resultado, com certeza, foi muito melhor do que esse. Então, não é... A gente tem que contextualizar. A gente não está... Alagoas não é uma ilha. Alagoas vive dentro do país, sofre as crises que o país sofre. Então, se em 2014, que a crise do emprego não estava instalada, a Alagoas apresentou esse resultado. Se em 2015, quando o país está assim com a crise de emprego, perdeu mais de 1,2 milhão de empregos esse ano, Alagoas não perde emprego ou perde muito pouco, então sim, o nosso resultado é extremamente positivo. Para o ouvinte que está nos acompanhando, secretário, para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, aqui nos estúdios da Jovem Pan, o secretário estadual do Trabalho e Emprego, Rafael Brito, fazendo algumas análises também em relação a 2015 e projetando 2016. Para quem está nos acompanhando, o que é que a gente pode dizer? Alagoas tinha condições exatamente favoráveis para a manutenção desses empregos ou foi algo ocasional? Não, Marcos, tem a mão do governo também aí? Diversas. Vamos lá, tem a mão do governo com diversos dedos, digamos assim. O governo desonerou diversas cadeias produtivas que precisavam desse incentivo para poder continuar gerando emprego ou manter os seus empregos, se não fechar. Traduzindo para o ouvinte, desonerou, ele diminuiu a cobrança de impostos. Exatamente. Por exemplo, a cadeia do leite. A cadeia do leite ela emprega muito em Alagoas. E o governo zerou a alíquota de ICMS da bacia leiteira. O governo, esse boom turístico que a gente teve agora e que a gente vai viver muito maior em 2016 e muito maior em 2017, o governo abaixou o ICMS do QAV, que é o imposto do combustível de aviação. Isso trouxe mais voos a Alagoas e vai trazer ainda mais a partir de 2017. Então está compensando para as empresas de turismo fechar pacotes, inclusive com o translado aéreo, para Maceió. É isso aí. A Alagoas vai receber pela primeira vez na história, não é voo charter, vai ter um voo regular internacional. A gente nunca teve. A gente teve voo charters, como tem ainda, mas voo regular vai ser lançado agora, ou é março ou é abril, o primeiro voo regular internacional. E depois que isso acontece, Marco, depois que o primeiro voo se consolida, aí vem outros voos e novos turistas para vir aqui trazer esse recurso, visitar nossas belezas e trazer esse recurso e gerar emprego para a nossa gente. Isso traz também, secretário, a necessidade de que, ao passo em que vão surgindo novas oportunidades, a nossa massa de trabalhadores, inclusive aqueles que estão os jovens que estão em busca do primeiro emprego, eles estejam capacitados. Como é que a secretaria também trabalha com essa situação? Vou te falar 3 coisas, tá? Dos jovens, da capacitação e só mais um dedo daquela mão importante, que é a mudança agora da lei do Prodesim. O governo ele está melhorando a lei do Prodesim. O que é a lei do Prodesim, por ouvinte que não sabe? É a lei do incentivo que permite ao Estado trazer indústrias para gerar emprego e gerar riqueza na nossa terra. É o nosso programa de desenvolvimento e, de acordo com o que passou o governador e também a secretária, né, Janine, atualmente o Prodesim de Alagoas ele é menos complicado, menos burocratizado e é o mais atrativo do Nordeste. Quem fala isso é o secretário estadual da Fazenda, o Santoro. Isso beneficia? É algo Sem importante dúvida, para nós? É uma vantagem competitiva importantíssima para que a gente possa atrair esses grandes grupos externos ou grandes empresas, ou até empresas médias também, pequenas, porque a indústria pequena hoje é a média de amanhã, a média de hoje é a grande de amanhã. Ele me explicou, o secretário Santoro, em recente entrevista da qual tive a oportunidade de participar, que o importante é que, dentro da perspectiva do Prodesim, Alagoas invista em empresas âncoras e, a partir dessas empresas âncoras, outras venham se agregando a elas, porque aí você forma uma cadeia. E aí ele deu o exemplo da cadeia do plástico, né? Isso tem sido bem sucedido. A cadeia do plástico ela já está consolidada em Alagoas, graças a Braskem, graças ao trabalho de todos os anos. Esse governo agora, ele está consolidando outras cadeias. Aí eu dou o exemplo da cadeia cerâmica.
teve a vinda da Porto Belo, e aí agora estão vindo outras empresas da cadeia cerâmica. Alagoas é abundante em gás, Alagoas tem agora um incentivo extremamente competitivo no Nordeste, que é onde existe grande consumo de cerâmica no país. Então, além da Porto Belo, que já está instalada, está vindo a Small Glass, e tem diversas outras em negociação com intenção de vir a Alagoas. É evidente que a crise nacional atrapalha esse momento de agora, mas os grandes empresários, os grandes grupos empresariais do país, eles olham a crise com oportunidade mesmo. Eles investem agora, porque quando sair e a crise acaba um momento, e ela vai acabar, eles já estão instalados ou estão próximos a inaugurar para aí poder, digamos assim, surfar, né, na onda do consumo, quando o consumo voltar. E aí, respondendo só a tua pergunta para não ficar sem resposta, sim, a Secretaria esse ano vai passar a ter um programa de capacitação e qualificação maior. Nesse primeiro ano, eu lembro que foi uma das perguntas que você me fez, é uma pergunta que eu respondo sempre. A gente não encontrou nada de qualificação andando, além do Pronatec, que não faz parte mais do âmbito nem do Ministério do Trabalho, nem da Secretaria do Trabalho. Então, além do Pronatec que existe, e mesmo com as dificuldades do governo federal, ele está mantido para esse ano, mas é um público pequeno ainda que atua. A Secretaria tem 2 planos, aliás, 3 planos. Tem o Plano Estadual de Qualificação, que a gente vai começar esse ano, só não sei o tamanho do recurso que o governo vai conseguir com recurso próprio colocar ainda, mas vai ter de todo jeito. Tem o Juventude Empreendedora, que esse já tem recurso garantido, e aí já responde a sua pergunta para a juventude. Esse programa a gente deve estar iniciando em março, se a burocracia assim deixar. Eu acredito que os entraves burocráticos piores já foram superados. E temos também o programa de qualificação rápido, que esse programa é um programa de cursos rápidos, de cursos de baixa duração, e que vai acompanhar o trabalho do nosso ônibus e o trabalho e emprego. Então, para onde o ônibus for deslocado, levar os serviços do Cine, a população vai ter acesso a, vamos falar aqui de uma forma mais clara, ter acesso a um cardápio de cursos, e na mesma hora ele vai escolher o curso que ele quer fazer, e naquele momento ele já começa a receber a aula do curso. Então, eu acho que com isso aí, para esse segundo ano, já é um grande avanço, mas aí, Marco, a gente tem um grande caminho pela frente para que a gente possa, ano a ano, e com a melhora dos recursos e a melhora da situação econômica do país e, consequentemente, do Estado, a gente possa oferecer realmente o que a população precisa, necessita e merece. Muito bem, são 9 horas e 57 minutos, 9h57, daqui a pouco a gente dá uma pequena pausa, vamos para o noticiário da Rede Jovem Pan, mas eu retomo aqui a entrevista com o secretário estadual do Trabalho e Emprego, Rafael Brito, avaliando o cenário de 2015, aliás, avaliando a situação vivida em 2015 e o cenário agora para 2016. Ele falou do Prodezim. O Prodezim é um importante programa de desenvolvimento que já existia no Estado, mas de acordo com as necessidades, que são as necessidades do mercado e das empresas, Alagoas desburocratizou o Prodezim. Inclusive, agregou aí a possibilidade, claro, das empresas virem para cá, mas não por conta de um boom, apenas de incentivo e, de repente, numa guerra fiscal com outros estados, abandonarem o estado de Alagoas. De acordo com a secretária Janine e também com o secretário Jorge Santoro, esse Prodezim que vai ser colocado, foi aprovado pela Assembleia e já vale para o ano de 2016, ele será muito mais sólido do que o que já vinha sendo colocado em prática também aqui no estado de Alagoas. Secretário, uma palavra que eu também ouvi muito em 2015, em função da crise, é o empreendedorismo, né? Muita gente que perdeu o chamado emprego formal nos grandes centros foram incentivadas a empreender. O empreendedorismo, ele também entra nesse leque aí de oportunidades de trabalho que a Secretaria observa em relação ao mercado, ou ele caminha independente? Sem dúvida, e infelizmente, né, muita gente ela vira empreendedora não por opção, vira por obrigação. E esse é o grande problema. Então, com o nosso programa o Juventude Empreendedora, o que a gente vai buscar nesse primeiro ano é justamente qualificar essas pessoas que querem ser empreendedores. Uma vez começando, não é porque foi perder emprego, ela pode começar a vida já como empreendedora. Exatamente, já como empreendedora. Então, assim, eles vão receber 120 horas aulas sobre empreendedorismo, sobre gestão do seu próprio negócio. Depois dessa etapa,
A própria metodologia do curso leva cada um desses participantes a desenvolver um pequeno plano de negócio resumido sobre aquele negócio que ele acha, né, plausível e factível para a situação dele, para a vida dele. O Estado pretende, através da Desenvolve, que é a agência de fomento do Estado, o Estado pretende investir nesse negócio, vai emprestar dinheiro a juros subsidiado através do crédito assistido, até R$15 mil, de 100 a R$15 mil, e o Sebrae, que é outro grande parceiro dessa iniciativa, vai nessa segunda etapa, com o negócio já montado da assistência técnica, para que a probabilidade de dar certo realmente amplie bastante. Eu gosto muito desse tema do empreendedorismo, exatamente porque eu sei que os empregos formais, em função do cenário brasileiro, nem todos têm essa oportunidade e há realmente pessoas vocacionadas. Recentemente eu estava vendo o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios e tinha lá um empresário, um pequeno empresário, que ele inicialmente abriu uma loja de bicicletas. Posteriormente, ele descobriu que muita gente não levava a bicicleta quebrada e ele agregou ao serviço dele buscar a bicicleta na casa do cliente. Isso fez um diferencial no mercado, uma ideia criativa que ele viabilizou. Daqui a pouco eu continuo falando com o secretário Rafael Brito, aqui dentro da nossa programação do Supermanhã, porque agora eu vou para o noticiário da rede Jovem Pan e você fica comigo, a gente volta a conversar sobre trabalho e emprego aqui dentro do Supermanhã. Até já!